Hoje eu tô trazendo para vocês mais uma peça do nosso painel que foi desenvolvido por mim, a Cris Demarque e a Fernanda da Meia Tigela. É um painel composto de 4 peças, sendo uma bolsa, uma clutch, uma necessaire e um porta-óculos. São 4 peças bem fáceis de fazer, que foram desenhadas em 2 versões, uma pela Cris e outra pela Fernanda. E hoje eu tô trazendo para vocês a clutch, ela tem um design todo especial, esse design arredondado, e também tem 2 pences aqui. Claro, nós já fizemos outras clutches no canal, não é uma peça difícil de fazer, é uma peça super fácil, principalmente quem está iniciando não vai ter nenhuma dificuldade, porém, eu queria enfatizar para vocês a questão desse acabamento na pence, a alcinha, que a gente coloca de uma maneira bem prática, ela também fica bem bonita, e também o zíper com os 2 terminais. Então, digam aqui para mim o que vocês gostaram mais da versão da Cris ou da Fernanda da Meia Tigela. É o mesmo painel com 2 versões completamente diferentes e eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as duas. Esse vídeo é feito em parceria com a loja Fora da Caixa. Vocês podem encontrar as 2 versões do painel com o Dimitri Lopes em Portugal e também estamos lançando mais outras 2 versões. Eu sou a Cíntia do Ateliê As Marietas e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, meninas, então para nossa clutch, eu já recortei na linha, já é prevista a margem de costura, então vocês podem recortar diretamente na linha. Eu já colei a manta também, colei uma manta R1. Aqui eu já recortei o forro na mesma medida da peça principal, da parte principal. Aqui, para as alcinhas, eu já dobrei em 4 e também já passei a ferro, também esse pedacinho menor, que a gente vai colocar no anelzinho. E eu tô usando um mosquetão de 1 centímetro de largura. Também tô usando um anelzinho com 1 centímetro de largura, um cursor, um zíper da medida daqui de cima, ele tá dando aproximadamente 30 centímetros, 31 centímetros, depois a gente vai diminuir esse comprimento. E eu tô usando um pedaço de viés pra gente fazer o terminal do zíper. Eu vou fazer um zíper com 2 terminais. Então, nós já temos outras clutches já no canal, não seria necessário fazer esse vídeo, porém eu quero deixar para vocês a dica do acabamento que eu vou fazer aqui na pence, que é uma coisa muito simples, mas que dá um charme todo especial para a peça. E também o zíper com os 2 terminais, porque talvez muita gente não tenha visto os outros vídeos. Então, é bem simples e espero que vocês gostem. Bom, então aqui eu vou começar pelo zíper, eu vou medir a parte superior da peça principal, tá me dando 25 centímetros e meio. Deixa eu medir direitinho. 26 centímetros. Então, para o zíper com terminal, o que a gente vai fazer? Diminuir 3 centímetros. Se aqui eu tenho 26, o meu zíper final vai ser de 23 centímetros. Como eu tenho um pouco maior aqui, primeiro eu vou inserir o cursor. Eu não tenho necessidade de abrir o zíper. Eu simplesmente vou inserir o cursor. E vou deixar o cursor aqui no meio. Em seguida, eu vou, depois que eu já inseri, eu posso medir os 23 centímetros. Que vai ser exatamente aqui. E aí sim eu posso cortar o zíper. Em seguida, eu vou instalar o terminal. Eu peguei um viés de 2,5 centímetros, então eu vou passar uma costura desse lado e do outro lado e tá pronto o zíper com o terminal. Bom, meu zíper tá pronto, agora a gente vai para as alcinhas. Esse pedacinho pequeno, dobrado em 4, eu vou passar uma costura dos 2 lados. O maior, eu vou inserir no mosquetão,
ainda sem costurar. E tomando cuidado para não deixar ele torcido dentro do mosquetão, eu vou fechar primeiramente essas duas pontas com uma costura. Depois que eu fechei esse pedacinho menor, eu vou colocar dentro do anelzinho e vou deixá-lo de lado. Aqui eu já passei uma costura, eu vou abrir essa costura. E agora, dobrando em 4, nós vamos rebater essa costura e fechá-la, exatamente assim, com o mosquetão aqui dentro. Eu vou passando a costura e deslocando o mosquetão. Eu vou mostrar para vocês na máquina. E eu vou passar uma costura para deixar fixo o mosquetão aqui bem próximo da emenda. Em seguida, eu vou instalar o zíper. Então, eu vou encontrar o centro do zíper, dobrando em 2 e fazendo um sinalzinho no meio, lembrando que eu tô usando a caneta que apaga com ferro. Faço o mesmo nas duas peças, nas duas partes da frente. E agora, eu vou colocar o zíper com a cremalheira para baixo, lembrando que o zíper, ele abre para a direita e ele fecha para a esquerda. Então, aqui eu tenho a frente da peça, ele tá abrindo para a direita e fechando para a esquerda. E agora, eu vou passar uma costura de segurança, fazendo bem essa curva. Depois que eu coloquei o zíper de um lado, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Então, eu vou encontrar meio com meio. E vou passar uma costura de segurança. Já coloquei os dois lados do zíper e também aproveitei para instalar o anelzinho aqui do lado esquerdo a 2,5 cm da margem. Agora, antes de começar a colocar o forro, nós vamos fechar as pences, então eu vou alinhar a pence muito bem dessa forma e vou passar uma costura de 0,5 centímetro. Lembrando que essa costura, ela tem que ser igual para todos os lados, para que a gente não tenha problema de deformação na peça. Se a gente der uma pence mais profunda do que a outra, com certeza ela vai ficar visivelmente deformada. Então, se vocês tiverem algum problema, tracem com uma régua 0,5 centímetro em cada pence, para vocês terem a mesma medida em cada uma delas. Então, nós vamos fazer
tanto na parte da frente, na parte de trás, e também no forro a gente já vai entrar com as pences. Então, eu fiz com uma linha um pouco mais forte para vocês verem que a distância é a mesma para todas as pences. E agora, o acabamento, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costura de arremate aqui, exatamente em cima da pence. Então, o que que eu tenho que fazer? Essa costura, se eu colocá-la para baixo, a minha costura, o meu rebatido, ele vai sair para cima, então ele fica mais visível. Se eu colocar a costura, se eu virar a costura para cima, o meu rebatido ele vai ficar para baixo, então ele vai ficar menos visível, é exatamente o contrário. Então, eu prefiro colocar sempre para baixo. E agora eu vou passar um rebatido de ida e volta, exatamente em cima dessa costura. Então, quando eu voltar, a minha costura ela tem que ser exatamente em cima daquela que eu já passei. Agora eu vou mostrar para vocês na máquina e eu vou fazer com uma linha diferente para dar um pouco de charme para a peça. Eu vou fazer com uma linha cor-de-rosa, que eu acho que combina bem aqui. Se vocês preferirem ou tiverem inseguras, vocês podem passar a linha na mesma cor do tecido. Bom, então o segredo aqui, eu coloquei a minha costura para baixo. Eu vou costurar com todo mundo junto aqui. O meu ponto, eu tô usando 3,5. Então, eu vou rebater a pence, abrindo essa costura. Eu não posso deixá-la fechada, senão ela vai fazer uma prega. Terminei, cheguei até o final, eu vou voltar exatamente em cima da mesma costura. Com muita calma. Essa é a primeira pence. E eu vou fazer a mesma coisa em todas as pences, obviamente, só do lado de fora, do lado interno não tem a necessidade. Bom, então eu já fechei as pences, também da parte interna. Agora, a gente vai começar a colocar o forro daquela maneira que nós sempre fazemos. Eu coloco o zíper, deixa eu só fechar o zíper aqui. Eu coloco pra parte de baixo, coloco frente com frente. E vou colocar o forro e depois eu coloco do outro lado também. Depois do forro, nós podemos já rebater as duas costuras do zíper, na parte da frente e na parte de trás. Em seguida, a gente já vai pro fechamento. Com o zíper rebatido, agora a gente vai começar a fechar a peça. Então, eu vou unir muito bem essas duas pences, para ela ficar bem igualzinha na parte de trás. Eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura de mais ou menos 4 dedos aqui na parte do forro pra gente poder virar. Antes de virar a peça, eu vou passar a tesoura de picotar nas curvas.
E tá pronta a nossa clutch. Lembrem-se somente de fechar essa abertura interna. Geralmente eu fecho com uma costura, ou se vocês preferirem, pontinho à mão. E assim ficou a nossa clutch. Meninas, então ficou assim a nossa clutch. Vejam que a pence não é difícil de fazer, tá? Ela tem esse formato arredondado aqui que deu todo um charme para clutch e também a nossa alcinha. Então é isso, espero que vocês gostem. Lembrando que nós temos o grupo no Facebook que se chama As Marietas, é um grupo que foi feito para tirar todas as dúvidas, algumas que vocês tiverem, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!